Me ajudem na edição, né? Façam eu parecer inteligente. Olá, jovens fãs de artefatos marrons. Eu sou o Thiago Jaqueline e esse é mais um round do Ringue dos Bárbaros. Tenho comigo aqui a presença marcante de sempre de Fernando Portelada. Especialmente com a voz mais deep que o normal. Fernando Portelada, também conhecido como Barry White das cartinhas. E hoje temos mais um special guest, diretamente da nossa capital, Brasília, Rubens Campana. Opa, e aí, pessoal, tudo bem? Muito legal participar aqui. E aí a gente já pode entrar direto aqui, né? A gente vai conversar com o Rubens, tipo, da história dele do Magic. Ele tem uma história bem antiga e peculiar, né? E ver como é que ele chegou aqui, como é que ele chegou no Pré-Modern, como é que funcionam as coisas. Então, seu Rubão, quer começar a contar a sua história no Magic, curiosidades e tudo mais? Vamos que vamos. É isso, acho que eu tenho uma história meio diferente assim, no Magic, mas como todo mundo, eu joguei e parei de jogar em momentos diferentes, assim. Por causa do meu trabalho, acabou que eu fui também morar em outros lugares, joguei Magic em lugares diferentes, assim, com comunidades diferentes. Acho que isso dá uma perspectiva meio diferente também. Eu comecei lá quando era criança, na época estava saindo tipo Ice Age, Miragem, mais ou menos, eram as coisas que estavam vendendo, e joguei até o que era tipo Tempest Stronghold ali, antes de sair aqueles blocos de Urza e tal. Eu não peguei aquele período do Magic mais quebrado, assim, mas jogava muita mesa de cozinha, mas logo, tipo, por causa de um amigo, a gente descobriu uma loja que era a antiga Rock Raccoon, lá em Curitiba, e comecei a jogar uns campeonatos também, assim, mas muito com as cartas que a gente tinha. Eu lembro que o melhor deck que eu cheguei a montar na época era um Slig, um mono-red agro que a gente não tinha dinheiro para os Cursed Scroll, então ele usava Enki de Mishra. E, enfim, ficava perdendo para os caras que tinham Cursed Scroll sempre. E acho que, enfim, essas memórias assim legais do começo do Magic é uma das coisas que traz a gente de volta para esses formatos, né, nostálgicos. Parei de jogar muito tempo. E voltei ali pelo começo dos anos 2000, mais ou menos. Eu lembro que estava saindo Investida, Onslaught, né? Esse último bloco aí que faz parte do Pre-Modern, ele era legal no Standard, mas estava saindo o Mirrodin. Eu voltei a jogar, foi a primeira campeonato que eu joguei quando eu voltei a jogar, era tipo pré-release de Mirrodin. E aí comecei a jogar bastante Limited, e aí me pegou essa coisa do Magic competitivo, assim, comecei a querer jogar mais. Já nesse ano ali, que era mais ou menos esse do bloco de Mirrodin, eu fui pra São Paulo jogar não tinha vaga pra nada, não tinha hate, não tinha nada, fui jogar o Farofão. Aí um cara lá de Curitiba tinha desenvolvido um deck que ganhava de Affinity, que era, eu posso falar mais desse deck, que é um deck maluco, mas enfim, num formato que tinha Skull Clamp e todas as cartas do Affinity, nada era banido ainda. Um cara lá de Curitiba montou um deck de bestas, um RG bestas, com tipo Molder Slug e um monte e até aquele lord de besta que faz as bestas custarem 1 a menos, e esse deck tinha tipo 100% de vitória de Affinity, ele só ganhava de Affinity, mas era o auge do Affinity. Eu peguei tipo 8 rodadas de Affinity e fiz 8-0 com o deck, e aí classifiquei pro Nacional. Eu não fui muito bem nesse Nacional, mas daí comecei a viajar bastante de Curitiba para São Paulo, jogava os PTQs. Veio daí uma rodada muito de Grand Prix Trials, e eu gostava muito de Limited já nessa época. Eu estava começando a jogar no Magic Online Limited, e acabei classificando daí tinha um rating principalmente do Constructed, vindo desse 8-0 lá no Farofão do Nacional, e de ter ido razoavelmente bem no Nacional. Tinha um rating razoável em Constructed, e daí começaram uma série de campeonatos que eram os Grand Prix Trials pro GP Porto Alegre. E eu queria muito ter buy 3 para esse GP Porto Alegre. Aí viajei para um monte de lugar jogando o Grand Prix Trial, e eu fiz também tipo top 8 ou top 4 em todos eles, mas não ganhei. Não ganhei nenhum desses Grand Prix Trial. Mas isso me deu bastante rating de Limited, que era uma coisa que tinha pouco no Brasil. Aí com isso eu classifiquei pro Mundial, joguei um Mundial, fui bem porque era assim um primeiro Pro Tour que alguém estava jogando. Eu fiz top 32, quase fiz top 16. Eu cheguei a estar muito bem no torneio, assim, fiz
Comecei a abrir tipo 8-1 mais ou menos, e depois perdi muitas seguidas quando entrou um outro formato que era Legacy, que eu nunca tinha jogado. Mas isso me pegou, assim, a coisa do Magic competitivo, mas foi um período bem curto de Magic competitivo que eu joguei, que foi esse aí, de tipo, essa época de Mirrodin até mais ou menos Lorwyn. Foi só esses anos. Joguei esse Mundial, aí tava classificado para uns outros Pro Tours que eu não tinha dinheiro para comprar passagem, viajar, mas parei daí, depois de um tempo parei de jogar de volta. Aí virei mais um diletante do Magic, assim, não joguei muito mais, não. Mas de tempos em tempos voltava, né? Quando, tipo, jogava um pouco de Magic Online, às vezes quando saía lá uns cubos diferentes, coisas assim. É isso, eu tinha uma história então curta, assim, de Magic competitivo, assim, mas bem intensa, que períodos curtos da vida que eu joguei, daí joguei muito, né? Depois eu fui trabalhar no Ministério das Relações Exteriores, e daí com isso me levou para outros lugares, assim. Aí fui morar nos Estados Unidos, entrei no Ministério em 2010, e ali por 2016, 2017 eu fui transferido para os Estados Unidos. E aí fui morar numa região lá que tinha bastante desse Magic, o Old School 93, 94, já estava aparecendo o Pre-Modern ali nos Estados Unidos, estava deslanchando, já existia o formato, né? O formato existe há bem mais tempo, mas estava deslanchando mais ali, acho que por essa época, na região que eu estava morando ali, que era a região de Washington, nos Estados Unidos. E aí comecei a jogar, peguei um pouco essa parte, aí joguei um pouco de competitivo lá também, joguei muito GP Limited, viajei nos Estados Unidos um pouco jogando os GPs Limited. Mas também mudou as regras em algum momento ali. Eu tinha pego naquele Pro Players Club que eles montaram uma época, eu tinha subido de nível lá, e daí logo eles mudam e abolem esse sistema, mudam o sistema de volta, e eu falo, já é a segunda vez que eu tô bem assim na coisa de classificar para torneio grande no Magic, e eles mudam as regras, e eu tenho que começar tudo do zero de volta. Aí eu vi que talvez assim pudesse tentar uma outra coisa diferente, ter uma relação mais casual mesmo com o jogo. E daí foi quando eu comecei a jogar lá nos Estados Unidos, comecei a jogar primeiro o Old School 93, 94 e me apaixonei. E daí foi aí que eu descobri de volta assim a paixão pelo Magic e esse Magic da nostalgia, assim. Eu dei sorte que eu fui trabalhar em Washington, era uma região que tinha muito esses formatos, tinha uma loja, que é a loja que eu que eu descobri lá na região, que era uma loja que era realmente o centro, assim, de muita coisa de Magic retro gaming, nostalgia, assim. Os caras faziam muita coisa de Old School 93, 94 e tinha campeonato de Pre-Modern também. Essa época era tipo 2019, por ali, 2018, 2019, muitas cartas eram muito baratas ainda, e daí eu comecei a jogar uma versão budget lá, comprando as cartas, e nunca tinha tido uma coleção de Magic, sempre joguei a vida inteira com carta emprestada. Mas em 2017, 2018, ali para 2019, comecei a montar minha coleção primeiro de Old School, e depois dessa época ainda as cartas de Pre-Modern, tudo era 25 centavos de dólar, assim, as cartas mais caras de Pre-Modern custavam $1, tirando, claro, as que sempre foram exceção, tipo, Mox Diamond sempre foi uma carta cara, né? A Sol Land sempre foram cartas caras, mas quase tudo que era staple do formato era menos de $1, assim, ou a maioria era 50 centavos, 25 centavos. Aí fui comprando essas coisas, fui montando minha coleção e jogando. Eu joguei bastante nos Estados Unidos nessa época, mas joguei muito mais 93, 94. E acho que minha história no Magic, assim, tentando resumir uma coisa que atravessa vários anos, assim, um hobby desses, é mais ou menos essa. Eu descobri esses formatos quando estava lá, mas aí também fui transferido, né? A gente, como diplomata, nunca fica muitos anos num país, assim. Eu fiquei 4 anos lá em Washington e depois fui transferido. Aí eu fui pra nossa embaixada em Israel, e lá quase não tinha Magic. Morei 2 anos lá, não tinha, assim, Magic desses que eu gostava de jogar, assim. Tinha uma loja, o pessoal jogava Limited, cheguei a jogar uns pré-releases lá pra ver como é que era, mas não me animei muito, assim. As pessoas basicamente jogavam Limited e Commander. E aí fiquei uns 2 anos sem jogar. Aí, voltando para Brasília, agora transferido de volta aqui para Brasília, eu cheguei, claro, Old School não tinha, quase não tem no Brasil, né? E não tinha muito Pre-Modern ainda em Brasília. Aí voltei pro Magic competitivo, joguei de volta agora, ali por 2023, foi quando eu fui transferido de volta, voltei para jogar esse Magic mais de RCQ e tudo mais, até classifiquei pro Pro Tour de volta, joguei um Pro Tour aí no começo de 2024, mas não era mais muito pra mim, assim, esse Magic muito competitivo, sabe? É legal jogar o Pro Tour, é muito divertido quando você tá lá, mas o que eu achei maçante, assim, eu descobri que eu já não gosto mais é a parte da preparação, sabe? Se viajar pra ir lá jogar numa coisa que tem, assim, que as apostas são bem altas, é legal ir quando você tá bem preparado.
E eu achei muito essa parte da preparação, assim, jogar centenas de jogos com o mesmo deck e ficar lá esmiuçando a última 75ª carta tal no sideboard. Eu vi que já não era mais divertido pra mim, assim. E daí, tive essa surpresa feliz que, nasceu uma comunidade Pre-Modern em Brasília, mais ou menos nessa época, com outros amigos, assim, aqui que estavam querendo achar esse Magic nostálgico em Brasília, e hoje acho que a gente tem uma comunidade super legal de Pre-Modern em Brasília, que virou o Magic de volta pra mim, assim, e podendo eu quero jogar esses formatos mais estranhos aí de nostalgia. Resumindo, talvez seja isso. Eu queria só fazer uma pergunta rápida, só pra deixar registrado aqui que a gente falou no off. Fala quanto você pagou nas Tides? Pois é, eu tava nos Estados Unidos nessa época e eu comprava... Também isso, eu sempre fui um cara econômico, né? Eu compro muita carta HP e, em geral, não tô nem aí. Mas nessa época as Parallax Tide estavam... A gente olhou ali 80 centavos cada uma. Eu paguei $3 ali num playset. Então era isso, foi um período legal pra comprar muita carta. Mas também nessa época eu comecei a olhar as lojas no Brasil, tinha uma disparidade, tinha muita coisa barata no Brasil. Aí eu tava morando lá nos Estados Unidos, mas mandava entregar umas cartas também da Liga Magic lá na casa da minha mãe, em Curitiba, e quando eu vinha assim pro Natal eu pegava elas. Então com o tempo também fui investindo em umas coisas melhores, assim, ao longo, sei lá, de vários anos eu comprei uma Mox Diamond, daí comprei outra, fiquei com 3 Mox Diamond, aí agora voltando aqui, quando deslanchou o Pre-Modern em Brasília, eu falei, tá na hora de ter essa 4ª Mox Diamond. Aí fiz um investimento grande e consegui a última aí, Mox Diamond, tem um playset hoje, mas que eu fui comprando elas ao longo aí dos anos. Então mesmo as cartas mais caras eu fui fazendo esse investimento aos poucos, mas muita coisa eu comprei por 25 centavos, assim, tenho que admitir. Não, basicamente você realizou o sonho dourado do Portelada, que é fazer a tua coleção na época que as cartas eram todas centavos, né? Se eu voltasse no tempo... Eu não peguei um momento mágico de jogador de old school, né? Quem joga 93, 94, eu peguei um momento que essas cartas estavam decolando de preço nos Estados Unidos, porque todo mundo descobriu o formato na Europa e nos Estados Unidos, né? E aí... mas nisso eu também dei sorte, eu não comprei elas no auge do preço delas que é hoje. Mas eu me senti assim também, eu comecei a jogar old school e falei, se eu tivesse começado a jogar esse troço 2 anos antes, eu estaria pegando essas cartas muito mais baratas. E eu em old school, nos Estados Unidos principalmente, eles aceitam as cartas de Collector's Edition, né? Então meu Power 9, essas cartas são todas tipo Black Lotus HP de Collector's Edition, que é tipo a Black Lotus mais barata que alguém pode ter, assim, que não consegue jogar campeonato de Legacy e tal, mas que eu paguei caro, mas não paguei tão caro quanto essas coisas são hoje, mas queria ter, se tivesse, assim, poucos anos antes, Collector's Edition era bem barato. E aí eu também tinha essa sensação, assim, se pudesse voltar no tempo, teria bem mais coisas de old school pra jogar. Então, você falou algumas vezes sobre nostalgia, e aí a gente falou no ranking, né? Acho que a galera, não sei se elas estão lembradas na época do Elo, né? Você começou esse Mundial que você foi por Elo, né? Na época do Elo, antes de existir Planeswalker Point, né? Fui por Elo, cara. E exatamente, doido, né? As pessoas acho que não lembram mais disso, mas os campeonatos eles tinham diferentes K, que é a quantidade de pontos que você pode ganhar em cada partida. Na verdade é um sistema bem estabelecido, é o que se usa para campeonato de tênis, mundial, quando você fica sabendo assim, tal jogador tá hoje o brasileiro é o 3º do ranking, do não sei o quê. Em geral são campeonatos baseados em elo, o xadrez todo no mundo é baseado em... São variações, né, desse sistema de elo, que basicamente é o seguinte, se você ganha de um oponente que tem um histórico muito mais forte que você no jogo, você ganha muitos pontos. Acho que essa foi uma das coisas que me deu desvantagem. Quando eu comecei a jogar, eu estava jogando Magic Online, principalmente em Limited, numa época que muito pouca gente jogava Limited no Brasil. Então eu tinha um edge muito grande, assim, era muito fácil ganhar na vida real, porque estava enfrentando os caras muito casca-grossa no Magic Online. E eu chegava com o meu rating super baixo, e nos campeonatos tinha uns campeonatos que era assim, 32 pontos, eu ganhava do cara, eu ganhava 30 pontos, sabe? Que foram principalmente esses Grand Prix Trials e depois o próprio GP que teve em Porto Alegre, ter ido mais ou menos bem assim em todos esses, deu muito rating. E aí tinham coisas legais, por exemplo, eu depois no Mundial, na parte do draft eu fiz, eram 6 rodadas, eu fiz 6-0. Então isso me deu um rating que era em Limited,
que era separado Limited e Constructed, eu cheguei a ser tipo o terceiro do mundo em Limited, logo depois do Mundial. E na América Latina eu estava em primeiro. Aí isso dava invite para todos os Pro Tours que eram Limited. Eu não conseguia jogar vários Pro Tours Limited porque eram umas coisas assim. Eu lembro, o primeiro era Kuala Lumpur. Eu não tinha como pedir para minha mãe comprar uma passagem para Kuala Lumpur, que era, sei lá, $5 mil já na época, assim. Mas eu tava classificado para esses Pro Tours baseados tudo em rating. O sistema tinha seus problemas, né? Tinha muita fraude, as pessoas reportavam um campeonato falso, tinha muita complicação, que eu acho que era isso, quando você estava com um rating muito alto, passava a não valer a pena mais você jogar campeonatos, era estranho. Eu ia jogar, por exemplo, pré-release em Curitiba, se eu perdesse de alguém, eu perdia 8 pontos, o pré-release valia 8. Eu perdi os 8 pontos. Se eu ganhasse da pessoa, eu ganhava 0, às vezes ganhava 1 ponto. Era estranho. Isso aí era muito estranho, né? Eu lembro que ele acabou por causa disso, né? Ele acabou porque desincentivava as pessoas a jogarem. Você ficava lá sentado nos pontos e classificado e tal. Tipo. Porque imagina, eu vou jogar um pré-release daí lá na minha cidade, em Curitiba, isso pode me custar a vaga pro Pro Tour? Não dá, né? Aí eu passei... Mas eles mudaram o sistema. O problema é que eles mudaram o sistema quando eu tava bem no sistema, né? Quando eu tava classificado para exatamente o que eu queria no Magic, que era jogar Pro Tour Limited. Mas... Enfim, eles mudaram o sistema, tudo bem, acho que esses novos sistemas eles não têm esse desincentivo mesmo, que acontece em vários esportes, né? Mas daí o duro que depois que eu estava morando nos Estados Unidos, eu fui bem em vários Grand Prix Limited e consegui subir no que era aquele que eles falavam, tinha bronze, prata, ouro. Eu cheguei em bronze ali, sem fazer nenhum top 8, eu fiz assim um monte de top 32 e top 16 e peguei bronze. E aí também eles mudaram e aboliram esse negócio. Então sempre que eu tô começando a montar uma situação pra mim no Magic, assim, competitivo, os caras mudaram as regras. Mas tudo bem, porque eu acho que também isso, me abriu também pra outras coisas. Foi nessa época, assim, que eles mudaram o sistema, eu falei, não vou agora perseguir de volta pra classificar pra não sei o que e tal. E achei essa lógica que tinha o old school e foi super legal, era um pessoal mais da minha idade, era... com cerveja, o old school tem muita essa coisa assim de campeonato em bar e todo mundo jogando lá com Black Lotus com um copão de cerveja assim do lado e uma coisa bem relaxada, tudo meio bêbado, mas também querendo ganhar, com um lado competitivo legal, assim. E daí isso me abriu de volta pro Magic, o Magic totalmente diferente, assim. E com esse elemento da nostalgia, que é muito legal, né, que eu quando jogava Magic competitivo, desde assim, voltei, eu nem via o desenho das cartas, sabe? As cartas pra mim eram só número. Tipo, era só os stats da carta. Se o troço era um dragão ou um elfo, não fazia a mínima diferença pra mim. Eu só queria saber custo, resistência, tal. E, daí eu me vi agora mais velho, já com 30 e tantos anos, olhando lá a figura do Vampiro de Sengir, né, do Anjo Serra, e achando aquilo legal, porque me remetia a coisa que estava impregnada na minha memória desde que eu era criança, assim. Então eu descobri outras coisas no Magic que não existiam pra mim, assim. E o Pre-Modern tem um pouco disso também, daí evocando menos esse Magic que eu joguei lá quando era criança, em Curitiba, e mais esse período aí que eu joguei meio competitivo, ali de começo dos anos 2000, mas que pra mim evoca coisas legais também. Então, o jogo vai mudando pra gente, né, ao longo do tempo, e eu acho que isso é uma coisa legal no Magic. Total. E de nostalgia, a gente teve um episódio sobre nostalgia aqui, aí eu acho que seria uma boa incluir essa pergunta pra você. Você tem nostalgia do quê? Das cartas, dos decks, do ambiente? Cara, é engraçado. Olha, uma das coisas que virou muito importante pra mim, que nunca tinha sido, eu jogava Magic Online, como eu falei, assim, eu só via os stats das cartas, só queria saber o que era first pick, second pick em draft. Uma parte da experiência do jogo, assim, eu não aproveitava. Hoje, por exemplo, pra mim, essa experiência tátil do jogo, da gente tá mexendo com cartas físicas, é muito legal. Eu comecei até a jogar um pouquinho de Pre-Modern no Magic Online agora, depois de ouvir alguns dos episódios de vocês, assim, que vocês mencionavam coisas, mas eu não... Ainda a experiência de sentar e mexer com as cartas físicas, ver aquelas cartas, ver artefato marrom, ver carta old frame, pra mim é muito legal. Eu tenho um pé também nessa parte aí de comunicação, fiz design gráfico, coisas assim, então eu passei a valorizar mais assim os artefatos mesmo, as cartas como esse elemento assim gráfico assim que mexe com a minha memória. Mas também alguns padrões de jogo, né? Então, voltar a jogar Pre-Modern e resolver um Factor Fiction é muito legal, assim, a coisa que eu tinha, atacar como é que é, Shadow Mage Infiltrator e comprar uma carta. Não é uma carta que eu joguei muito, entendeu? Mas lá atrás, quando eu era criança, eu joguei muito com Ophidio.
E ele é uma referência ao Ophidio. Então, tipo, são camadas, né, que o Magic te dá, né? Eu não tô atacando com o Ophidio, mas tô atacando com o Shadow Mage Infiltrator, comprando carta e tal. São coisas que... Selection Arena, uma carta, Ritual Sombrio, são cartas que são bem... ativam coisas da minha memória, assim, com certeza. Mas outras coisas não. Acho que tem também uma nostalgia de coisas que a gente não... que não necessariamente você viveu aquilo, mas que você tinha na memória. Então, quando eu comecei a jogar Old School, por exemplo, tem uma jogada no Old School que é Black Lotus e Mind Twist no turno 1, que você arranca metade da mão do cara. Eu não tinha uma Black Lotus quando era criança, sabe? Mas fazia muito Ritual Sombrio. Ritual Sombrio é Mind Twist nas pessoas, tipo, jogando na cozinha de casa. Então, é uma parte da experiência agora turbinada num outro cenário, assim, o Old School me trouxe muito isso. E acho que o Pre-Modern também é isso. O Magic tem muito... essas mecânicas ricas, assim, que evocam mecânicas anteriores, mencionam cartas anteriores, e pra mim acho que é uma parte legal, assim. Fora os padrões de jogo que realmente são exatamente o que eu fazia quando era criança, né? Ritual Sombrio, Espectro Hipnótico, que acontece no Pre-Modern até bastante, é o que eu fiz obsessivamente na mesa da cozinha contra um amigo meu durante, sei lá, dos meus 11 aos 13, sem parar. Então acho que são várias coisas diferentes, assim, que ativam essas memórias. Bom demais. Portelada, você tá quieto aí. Quero, cara. Eu queria entrar definitivamente falar sobre o pré-modern em si. Você falou que a cena de Brasília tá legal. Me conta como é que estão rolando os torneios aí. E eu tenho logo uma polêmica pra perguntar também, porque eu ouvi através da rede de fofocas do WhatsApp que teve uma liberação de proxy no começo e aparentemente agora não pode mais ou estão querendo proibir. Então queria que você falasse também sobre isso, porque é uma coisa que a gente defende muito aqui no podcast e a nível pessoal também, a popularização do formato, a disseminação dele através das playtest cards, porque a gente não consegue mais comprar as tiles por $3, nem cada. Então... Claro. Não, eu vejo isso, já escutei, vi vários episódios de vocês, sei o que vocês pensam, eu concordo bastante. Mas sim, posso contar um pouco sobre como é que foi aqui em Brasília, como é que isso evoluiu também. Ali em 2023, logo que eu cheguei, não tinha ainda, quando eu voltei a morar em Brasília, não tinha ainda nada de Pre-Modern aqui, mas eu acho que eu dei um pouco de sorte, assim, eu não tenho muito mérito nisso, acho que eu dei sorte mesmo de encontrar, por acaso, comecei a jogar, o único formato que tinha esse elemento um pouco mais de nostalgia aqui, eu comecei a encontrar o pessoal que jogava Legacy, e foi isso, tava jogando Magic competitivo, mas comecei a orbitar também entre esse pessoal do Legacy aí, e aí no Legacy começou a aparecer uma pessoa, quem quer saber, a gente tenta um Pre-Modern, o pessoal viu na internet isso, e eu, estimulei, claro, eu falei, eu joguei esse negócio quando eu tava morando em outro lugar e achava muito legal. Mas daí, principalmente, algumas pessoas aqui, chave, decidiram impulsionar isso, acho que começou muito teve o André Bonotto, que é um amigo nosso que jogava Legacy, que criou daí um perfil no Instagram, que é o Brasília, é o Premodern.Brasília. Quem quiser seguir aí, inclusive, pode seguir, eu ajudo a atualizar ali a página nossa no Instagram. E a gente foi se dividindo nessa comunidade que se animou mais assim pra jogar. Tem o Thiago Maeda, que é o cara das estatísticas, ele publica as decklists nossas aqui dos campeonatos dos principais sites aí. Tem o Tariq Khalil, é um cara que veio de uma história mais de ser organizador de torneio, ele joga outros TCGs também, ele foi lojista, então ele tinha essa pegada mais de ser um organizador de torneio. Tem o Edson Freitas, é um cara que daí tem a pegada mais de ser empreendedor, foi atrás de fazer, por exemplo, mandou fazer token personalizado, que a gente distribui nos torneios aqui pro Top 8, então ele vai atrás, imprime, acha o design gráfico. Teve uma época também que passava muito por aqui o Manolo, é um cara do Pre-Modern lá de São Paulo, né? O Manuel Rodrigues. E ele se dividia muito entre Brasília e São Paulo e ajudou a impressionar também. E aí foi crescendo em torno disso, a gente fazendo umas reuniões assim na loja que o Tariq primeiro trabalhava, e a gente montou o grupo de WhatsApp. Hoje o grupo está aí tem uns 130 membros, mais ou menos, não é todo mundo que joga sempre, claro, mas
tem muita gente que tá com a gente agora, que tenta não perder um campeonato, assim, esses que eu mencionei, todos que eu mencionei antes tentam sempre estar lá, eu mesmo, mas aí tem, o Breno, o Luiz, Henrique, um pessoal que, uns vieram do Legacy, outros descobriram só o Pre-Modern e eram colecionadores de cartas, assim, como o Breno, e entrou no Pre-Modern agora de cabeça, então foi criando essa comunidade. Eu acho que o que eu recomendaria para qualquer pessoa que está no Brasil, numa cidade que tenha aquela mínima massa crítica de Magic, claro, nem todo lugar tem, né? Talvez replicar esse modelo, assim, montar um grupo de WhatsApp, tentar votar ali sobre qual é o dia da semana que as pessoas podem se encontrar, e a gente montou um esquema bem básico, que é ter um campeonato mensal e um semanal. A gente chegou nesse dia de quarta-feira, então quarta-feira à tarde é o que mais dava para o maior número de pessoas, quarta-feira de noite. Então, quarta-feira, às 7h30, a gente se encontra numa loja aqui em Brasília, que vai mudando a loja, e a gente faz um mensal no primeiro domingo de cada mês. Eu recomendaria às pessoas que não sabem por onde começar, talvez tentar organizar isso. Começar a organizar um semanal, quando vê que está dando um pessoalzinho, tenta pegar um domingo e fazer um campeonato um pouquinho maior, assim. Foi a estrutura que a gente adotou, também imitando coisas que a gente viu em outros lugares. E hoje tem uma coisa legal, já fizemos mensais aí de umas 30 pessoas, mas também já fizemos um encontro semanal de 6 pessoas, e é isso, quem está disponível ali para jogar. Eu acho que a nossa história com o Proxy aqui é mais ou menos a seguinte, tem pessoas que veem isso de maneira diferente, eu já tive empresa também, hoje sou funcionário público, né, não posso também falar tanto, mas já tive empresa também no Brasil, sei o quão difícil você manter a porta ali aberta. Eu acho que aquela política da Wizards que ela publica, em que ela diz assim que, olha, as pessoas usarem cartas de playtest é uma coisa que é permitida, inclusive no ambiente de loja. Se você puxar lá os documentos da Wizards, eles dizem isso expressamente, mas esses campeonatos não podem ser sancionados nos sistemas da Wizard, né? Ele tem um jogo informal ali, você jogar com uma playtest card, tudo bem, só não pode fazer uma coisa no Companion. Eu acho que é um equilíbrio que talvez a comunidade tenha que aprender a lidar aí mesmo, e fazer escolha, sabe? Eu, por exemplo, não teria problema em jogar o campeonato fora do Companion, não ter aquelas premiações de booster extras, e fazer tudo de maneira informal. Pega um site aí que roda campeonato e faz no ambiente de uma loja que queira receber, mas fora dos sistemas da Wizards, aí como um campeonato informal entre amigos, assim, que estão jogando um campeonato, sabe? E acho que quem quiser tentar sancionar as coisas no Companion, sei lá, como um freeform lá do Companion, e queira estar mais, tipo, num ambiente de uma loja que exige isso, aí vai ter que seguir, acho que o que a loja pedir também, e jogar sem proxy. Eu caminharia mais, eu sugeriria, assim, as pessoas caminharem mais no sentido de lidar com esse formato como algo informal, realmente fora desses sistemas aí da Wizards, usando as lojas que topem hospedar isso, sem gerar números a mais para eles lá no Companion, mas é uma escolha que no fim vai ser feita pela comunidade. Eu vi que, por exemplo, em Brasília, muita gente achava mais legal tá lá no Companion, tá funcionando, tá ganhando aqueles boosters extras, e aí as lojas falaram, olha, se for mais ou menos por aí, a gente vai ter que fazer campeonato sem proxy. Eu acho que uma coisa que tem que ser inegociável para todo mundo são as cartas de borda dourada, né? Entender que aquilo não é proxy, que aquilo é uma carta válida no formato do Pre-Modern, vai ter que continuar válida sempre. Acho que isso é uma coisa que ninguém deveria nem começar nenhuma conversa para que possa ir em outro sentido com nenhum lojista, com nenhum ambiente. Mas dado isso, saindo das cartas que são as cartas douradas, eles de borda dourada, indo para o que são proxies, playtest card mesmo, eu acho que daí as comunidades vão ter que navegar isso. Eu iria para essa direção que eu falei, de fazer tudo informal, em outro site, num genérico aí desses de melee ou qualquer coisa parecida, que vá pareando as pessoas e as pessoas vão jogando lá. A comunidade também não é tão grande assim que não dê para navegar desse jeito, mas eu entendo também as pessoas façam outras escolhas e queiram jogar num ambiente lá de uma loja que para o lojista seja mais importante, já que o cara está oferecendo espaço, eu acho que o cara tem direito também ali de opinar, é claro, né? Então, acho que são escolhas. Eu não teria problema, inclusive, em fazer o que esse pessoal do Old School nos Estados Unidos fez, que eles foram para outros lugares, inclusive fora de loja, passaram a fazer coisa em bar, em outros lugares. Acho que tudo pode valer, sabe? Mas eu gosto muito das lojas que tem aqui em Brasília, elas nos acolheram muito bem, a gente faz muita coisa em lojas muito diferentes com o pessoal do Pre-Modern aqui. Estou falando, não eu, né, mas esse pessoal todo que está em torno aí, que está se conversando, e
E acho que são vários equilíbrios possíveis, assim, não dá pra... vai ter cada comunidade em cada cidade se conversando e decidir o caminho que vai tomar, assim. Eu tomaria o caminho bem informal e com 100% de carta de playtest não sendo um problema nenhum pra mim. O cara sentar com 75 cartas impressas no computador dele, pra mim, pessoalmente, não é um problema. Mas eu entendo por as pessoas e acho que é uma conversa que vai ter que continuar acontecendo. Concordo com você e eu acho legal esse lance da comunidade não tá muito centrada em lojas específicas, né? Várias cidades, assim, fazem um circuito que cada vez é numa loja e tal, tipo... E também sou adepto de fazer coisas fora da loja. Porque, cara, até a Wizard faz... Os torneios importantes da Wizard não são no Companion, são no Melee, né? Cara, usa o Melee, pega um bar, pega uma parada, pega um salão de alguém e faz o torneio. Tipo, né, 100% independente da Wizard. Ou lê com calma também aquele documento da Wizards que eles publicaram, enfim, de uns anos atrás, já tem mais de 10 anos, mas está lá, continua sendo a política deles, que fala claramente que, olha, se você quiser jogar com cartas de playtest, a empresa não vai te impedir. Se isso acontecer no ambiente de uma loja, não é um problema para eles. Entende? O problema para eles, claro, é você jogar um torneio da Wizards com cartas de playtest. É um limite que eles podem colocar? Eu acho que até que podem, sabe? Acho super natural também. Como eu disse, eu também já tive empresa e sei como é difícil manter a porta aberta. Penso no lojista muito, o cara, né? O interesse em vender single e tudo mais é uma coisa real. Aí o que a gente faz no nosso grupo de WhatsApp, desde o começo, mesmo quando a gente estava fazendo em todos os lugares com proxy, a gente estava insistindo muito, pessoal, conforme vocês forem indo montar o deck de vocês, vão aí nos lojistas de Brasília que estão recebendo a gente, né? Tentem comprar com os caras que estão sendo nossos anfitriões também, que é um pessoal legal. E acho que, de volta, se um lojista falar, quero fazer um campeonato grande de Pre-Modern, mas é totalmente sem proxy, também é aquilo, né? Também vai quem quer, né? E não dá pra impedir também. Ninguém é dono do formato. E acho que, embora eu tenha essa visão, assim, que eu acho que a coisa gravitar para algo totalmente informal e fora dessa coisa da Wizards, acho que é uma das coisas que vai preservar o formato. Eu acho que eu não tenho opiniões tão fortes também, porque eu acho que tudo que estiver sendo feito, organizado, a mais, pode ser legal, na verdade. Então acho que a gente vai acabar tendo campeonatos com proxy e sem proxy aqui em Brasília, e vejo que a maioria das pessoas tá também gostando de montar suas coleções aos poucos e ir comprando as cartas para usar. É um formato legal em que também muita coisa budget funciona bem e a gente está emprestando muita carta um pro outro também, o que está sendo legal, assim. Acho que ninguém ficou, mesmo quem quer jogar às vezes com deck Tier 1, assim, e precisa de 4 Survival of the Fittest. Eu, por exemplo, não tenho, mas a gente vai atrás de Survival of the Fittest, borda dourada de alguém e arruma pra pessoa, sabe? E é o jeito da gente ir se ajudando também. Se precisar jogar sem proxy, todo mundo joga com os decks que quer também. Acho que é uma coisa que dá pra tentar, mas eu pessoalmente acho que isso poderia ser, na verdade, tem uma outra coisa que eu defendo, que essas coisas podem ser decididas, inclusive, no nível muito pessoal, assim, se todo mundo individualmente se comprometer a não encher o saco do coleguinha que tá com uma carta impressa em impressora, o problema nunca nem vai surgir, tá entendendo? Porque quem tem que chamar o juiz na partida, em geral, é a outra pessoa, tá entendendo? Se todo mundo não ficar reclamando um das cartas que o outro tá usando, se preocupar só com as suas cartas que você tá levando, eu acho que o problema meio que some, sabe? E eu vejo essa cultura, assim, muito, muito disseminada aqui. Ninguém tá implicando muito com o colega que tá jogando com a carta de borda new frame, impressa no computador, o que quer que seja. É um conselho que quase toda semana a gente dá nesse podcast. Tipo, não seja um pau no cu com os outros. Eu acho que isso é um caminho bom pra muita coisa. Né, a coisa passa muito por aí. Uma outra coisa que eu penso bastante também, e que seria interessante pegar a tua visão, Rubens, tu chegou a jogar Mundial, jogou Pro Tour, teve esse classificatório todo, e tá falando que viu o Pre-Modern de uma forma um pouco menos competitiva, né, pra falar a verdade, um pouco mais comunidade, um pouco mais for fun. É visível que não é todo mundo que tem essa visão.
A gente já comentou sobre alguns episódios atrás, que teve toda aquela questão de o formato estar se afunilando em algo mais competitivo, porque tem mais gente entrando, porque de fato é um formato muito bom, entre aspas, super equilibrado. E a gente está se organizando cada vez mais para ter campeonatos maiores. Nesse momento, enquanto a gente grava, tá rolando a LobsterCon, que é o nacional norte-americano com 280 players. A gente vai ter uma porrada de campeonato grande. E foi anunciado essa semana que vai ter também um Pré-Modern bem grande no Brasil, provavelmente vai ser o maior até agora, eu acho, que é o Fernet Pré-Modern Open, que vai ser lá na Mint, premiação absurda e tudo mais. Então, assim, é indiscutível que o formato está se afunilando. Você tem essa visão, Rubens, do Magic afunilado, de um foco mundial, de Pro Tour e tudo mais, que é o topo, né, da cadeia alimentar de formatos competitivos. O que você acha, nas nossas especulações não tão silenciosas, que vai acontecer com o Pré-Modern, cara, né, em matéria de estamos nos afunilando em um formato competitivo e resolvido? Algumas ideias sobre isso. Então, eu acho que sim, eu senti um impacto muito grande, porque olha só, eu joguei Pre-Modern lá nos Estados Unidos, que eu tava morando lá em, 2019, 2020, né? E aí a gente, uma das cartas mais ganhava jogo era você fazer como é que é? Fire Action Lynx? É um bicho que vocês nem veem no Pre-Modern mais, mas é um bicho branco que tinha a proteção contra o verde e regenera por um preto. Spectral Lynx de Apocalipse. Spectral Lynx, isso aí, Spectral Lynx, eu adoro essa carta. E aí, uns decks de Pernicious Deed, que enfim, tentavam repetir o PT Junk antigo, de formatos antigos, uns decks que você estourava um Pernicious Deed e regenerava teu Spectral Lynx, eram decks muito, muito legais e muito fortes, assim, eu ganhei de um monte de gente dos Estados Unidos fazendo Spectral Lynx. Aí fiquei aqueles anos que eu tava morando sem jogar Pre-Modern, fui transferido quanto trabalho, volto pro Brasil, começo a fuçar no Pre-Modern de volta aqui quando a coisa começa a nascer em Brasília e vejo que os decks são totalmente diferentes, o formato já caminhou pra, enfim, um monte de gente atacando ali com 12-12 no turno 3 e fazendo foil quando você tenta responder com alguma coisa, né? Então, mudou muito o formato, acho que muito mais gente entrou, acho que é natural que formatos, como você diz, né, acho que esse termo ajuda a explicar, né, vão se afunilando em decks mais competitivos. Acho que isso é um pouco inevitável. Na era da internet, nunca a gente vai repetir a experiência de quem jogou Magic lá nos anos 90, em que você não sabia as cartas que estavam no baralho do outro cara, e isso era muito engraçado, era muito legal. Você nem via, né? Pra quem realmente começou no comecinho do Magic, a carta você não tinha visto ainda, e você via elas pela primeira vez, quando o cara fazia, você tinha que ler e entender o que a carta fazia. Esse Magic raiz, acho que essa experiência não existe mais mesmo. Como eu estava dizendo, o jogo é uma coisa diferente para cada pessoa, né? Então, eu mesmo adoro jogar com coisas mais casuais, os decks mais groselha. No nosso mensal aqui eu vou alternando. Eu jogo um mensal com alguma coisa que eu entendo que é Tier 1, e daí jogo o mensal seguinte com algo que eu entendo que é Tier 3 ou 2.5, algo assim. E eu acho divertido, acho legal. Eu fico aparecendo aqui com umas versões de White Winnie que fazem 0.4 no semanal, umas coisas assim. Então o formato vai ser coisas diferentes para as pessoas diferentes. O Old School, eu acho que preservou melhor essa cultura de você jogar com os decks underpowered só para mostrar que você é capaz de fazer algo diferente. No Pre-Modern, eu acho que pega uma era do Magic que a maioria das pessoas competiu mais e acho que tem mais essa gana de ganhar, assim. Eu mesmo, como joguei o Magic competitivo, o Magic, pra mim, ideal, de certa forma, esse do Pre-Modern hoje. É esse que tá todo mundo ali brincando, tirando sarro, e ninguém tá se levando tão a sério, mas na hora de jogar o jogo, eu gosto de jogar sério e tentar ganhar 2 games ali do cara, sabe? Mesmo que eu esteja com um deck groselha, é esquisito. Sobre o formato ser solucionado ou solucionável, eu acho que ele tem uma vantagem muito grande no Pre-Modern, que ele pega uma era do Magic em que as cartas, que são naturalmente cartas que você vai ter no sideboard, elas são muito, muito fortes, né? Ele é um formato de Red Elemental Blast, mas também de Blue Elemental Blast também, mas também de Anarquia, Boil, Flashfire, os Color Hosers, né, que você falava no começo do Magic, essas cartas que são
guinadas assim, para ganhar de uma cor específica, com uma estratégia muito específica, né? Algumas que eu falei nem jogam muito, mas sei lá, distopia, cartas que ganham praga fabricada, ganham muito especificamente estratégias muito específicas. Essas cartas elas são muito abundantes no Pre-Modern. Então a capacidade do formato se adaptar a qualquer deck que pareça que é Tier 0, ela é muito grande, muito maior do que a maioria dos formatos, sabe? Eu acho que essa, na verdade, a riqueza do formato é o que tem tornado ele dinâmico até hoje, é o sideboard, sabe? A gente tá num formato que, se você pegar ali, ao longo dos anos, eu peguei, quando tava jogando nos Estados Unidos, as pessoas queriam muito banir Stand Still, que era considerada uma carta roubada, e mal vejo as pessoas castarem Stand Still hoje em dia. Acho que teve um período ali que muita gente achou que Replenish era o deck Tier 0, não tô vendo Replenish ganhar tanto. Vamos ver o que vem aí do Lobster Con, né? Fire Action Dreadnought é um candidato a ser banido. Não acho que o formato é impossível se adaptar a ele. E a Survival of the Fittest, claro, é uma das cartas mais poderosas do formato. Também é uma engine muito poderosa, mas que a gente vê os sideboards se adaptando para ganhar dela. E é isso, a gente vê decks que parecem Tier 0 durarem às vezes 3 meses, né? Eu lembro que teve um período ali que você olhava e aqueles decks de Terra Gedon, são os decks que eu gosto muito, de Esfera de Resistência, Terra Gedon e Oath of Druids estavam ganhando tudo, né? E agora, enfim, todo mundo botou lá umas cartas a mais do sideboard, né? Aquele artefato que não deixa o terreno, como é que tem a habilidade de desvirar, o Sabus Web. Todo mundo tacou muito Sabus Web no sideboard, já ficou bem mais difícil ganhar daquele Terra Out, usando aquele Terra Out. Então é um formato muito dinâmico por causa do sideboard, eu acho, e eu acho que ele tá numa faixa ali que ele vai continuar evoluindo, vai continuar se adaptando. Não é impossível ele ser solucionado, porque, enfim, é um formato fechado de cartas. Eu acho que isso aconteceu no Old School, por exemplo. Acho que o Old School é um formato solucionado em torno de 2 ou 3 decks. E mesmo assim o formato é o formato que eu mais gosto de jogar, então nem isso eu acho que é tão ruim. Mas acho que menos diversidade pode ser um problema, sim, para a experiência da maioria das pessoas. Eu tenho essa esperança só. Acho que tem muitas estratégias ainda possíveis e acho que o dinamismo por essa quantidade de cartas de sideboard disponíveis vai fazer o formato, na verdade, continuar relativamente saudável. Eu acho que sempre. Eu falo muito para as pessoas, acho que o segredo mesmo do Pre-Modern está em duas coisas, tá? Nesse eixo aí de ser uma era do Magic em que cartas de sideboard eram muito fortes, elas estão todas disponíveis no Pre-Modern, e dois, o outro alma do formato é essa banlist que o Martin Berlin chegou, que é realmente uma coisa de gênio. Acho que o cara baniu, eu acredito, quase todas as cartas certas que precisavam ser banidas, e ele chegou num equilíbrio muito legal, e acho que a decisão de banir assim, Necropotência e Force of Will e Brainstorm criou ainda um formato bem diferente e único na história do Magic. Ele tem o elemento da nostalgia, mas tem um monte de deck que nunca existiu, que são os principais decks, e eu acho que ele vai continuar sendo dinâmico por causa dessas duas forças aí. Acho uma banlist muito bem desenhada e um dinamismo que vai vir de sempre você poder responder o deck Tier 0, eu acho. Nada a declarar. Tô só concordando aqui. Resolve. Então, 5 turnos foram chamados. Senhor Portelada, o que você está jogando? O que você jogará? E de quê? E por quê? Cara, a gente gravou muitos episódios, né? Eu tava ouvindo, e publicou até fora de ordem. Então eu tava ouvindo o último que a gente lançou, de novo, e na época eu falei que tava ia jogar o top 8, joguei, perdi pro campeão. Inclusive é curioso, porque nesse momento eu tô atualmente 19-3 em torneios de Stasis, e as minhas 3 derrotas foram para pessoas que eventualmente se tornaram campeãs de seus respectivos torneios. Perdi pro Landsteel do Dr. Miller, perdi pro Gerald Reis no top 4 do Mensal Gringo, e perdi pro Poça Mai no top 8 do Mensal BR de março. Agora eu vou jogar o top 16 do Mensal de abril. A partida tá marcada já, eu vou jogar contra um Dreadnought, ainda não joguei. Era pra ter jogado ontem, mas resolvi sextar. Estamos gravando um sábado, ficou spoiler.
E tem os campeonatos agora de maio, né, cara? Vai ter o mensal gringo e o mensal BR. Eu acho que o mensal gringo eu vou jogar com deck diferente, não vou jogar de Stasis. Porque conteúdo, basicamente por isso. Eu tô publicando as partidas de Stasis do mensal gringo do mês passado, que eu fiz top 4 de março ainda, mês retrasado. E eu tô acabando as partidas. Eu demoro bastante pra editar, umas 3 horas e pouco pra editar partidas com todos os pontos de vidas, com todos as cartinhas aparecendo. E não é uma coisa que a gente consegue encaixar facilmente na rotina da vida, né? Preciso de 3 horas extra pra fazer isso. Não é fácil. Até porque é meio maçante, admito. Então, eu tô acabando essas partidas de Stasis no top. Vou publicar a do top 8, tá quase pronta. Falta só a parte de botar as cartas, ou seja, metade. E aí tem a do top 4. E aí eu vou pensar o que eu vou fazer, porque eu não vou publicar todas as partidas do pod, que nem eu fiz, dos BR. Eu tô pensando em publicar as partidas importantes. A partida que eu perdi pro Miller, a partida que eu perdi pro Possamai. São partidas boas, de top, que foram bem jogadas e tudo mais. Lá e cá. Então vou ver o que eu vou fazer ainda. Mas enquanto isso eu vou jogar um campeonato com outro deck pra ter um conteúdo diferente. E não ficar basicamente um canal só de Stasis. Vou ver o que eu jogo. Tô pensando em jogar de Replenish Control. Goblins é uma opção também. Tempo que eu não jogo de Goblins. Mas é isso. Por enquanto estamos aí. Nada contra um canal só de Stasis. Eu sou contra. Assinaria. Tô brincando. Já que a gente teve aqui anteriormente o Dr. Miller, agora eu vou perguntar para o Diplomata Rubens. Está jogando de quê? Vai jogar de quê? Que torneios? Quais os planos? Olha, domingo agora a gente tem o próximo mensal aqui em Brasília. Estamos pegando um feriado, acho que não vamos ter tanta gente, mas não vamos bater nosso recorde de público, mas tô bem animado. Amanhã, eu tenho um amigo que já pediu emprestado aí um BG, aquele meio Suicide Black com rancor, então eu vou tentando também ajustar meus decks de acordo com os decks que eu tenho que emprestar, né? Que é pra ir tentando levar o pessoal um pouco pra aquilo que a gente tava falando, de poder ir emprestando as cartas, a gente girando aqui os decks em Brasília. Então eu já sei que vou ter que escolher alguma coisa diferente. Eu acho que o que vai sobrar assim vai ser um pool de cartas vermelhas. Eu ainda não joguei um campeonato grande aqui de Goblins. Goblins acho que é um candidato, mas também talvez algo mais parecido com esses RG ali. Faz tempo que eu quero castar River Boa, por exemplo, que é uma carta que eu gosto também, e acho que tem umas versões de RG ali que estão me chamando. Acho que eu vou pensar em algo assim. Bom, e eu estou de férias do Magic. Esse mês eu não vou jogar nenhum. Eu vou ser o escudeiro do Portelada quando ele quiser treinar um torneio, um matchup. Mas aí em junho eu volto. Eu tô prometendo aí. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Muito obrigado, senhor Portelada. Sempre estaremos juntos. Sim, senhor, meu patrão. Muito obrigado, Diplomata Rubens, pela participação mais do que especial. Comentários lúcidos. E a história eu achei muito importante trazer você que, tipo, passou passou coisas no Magic que muito pouca gente passou, né? Essa ascensão meteórica e, tipo, cara, se classificar para várias coisas e ao mesmo tempo perder porque mudaram o sistema. Mas vou contar pra você o resultado que eu mais tenho orgulho no Magic é um que eu ainda preciso fazer as fases com ele. Vocês falaram do LobsterCon que tá tendo, né? Eu fiquei em segundo no LobsterCon, mas quando o LobsterCon era bem menor e era só old school. E eu perdi na final. Eu ainda quero viajar para um desses LobsterCon aí de Pre-Modern ou de Old School e... Agora são campeonatos de 300 pessoas, né? Ganhar eu já não posso prometer, mas quem sabe fazer um top 8, fazer outro resultado bom ia ser muito legal. E acho legal que estou tendo campeonatos maiores de Pre-Modern aí no Brasil. Estou pensando em viajar jogando Pre-Modern por aqui também, se as datas baterem, se o orçamento permitir. Bom demais. Acho que de repente podemos nos ver todos no Ferney Open. Olha aí. Que tá rolando parcerias aí. Precisamos depois anunciar coisas. Legal. Esse deu coceira mesmo. E muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui.
siga a gente, todos os links vão estar nas notas do episódio, né? Pode mandar e-mail pra gente pelo ringuedosbarbaros@gmail.com. Pode gritar a gente no grupo do WhatsApp, que a gente aparece. Outro dia eu fui invocado, realmente. Mandaram a figurinha pra eu aparecer. E se você achou que esse show vale, a gente tem um financiamento coletivo a partir de R$5, que conforme a gente vai batendo metas, a gente vai sorteando de volta, assim, né? Uma chance da gente dar de volta para quem colabora com a gente, né? Essa semana sorteamos a nossa Bird borda preta. E quem levou a Bird para casa foi o Diogo Lopes. Então, se você quiser ser como ele e ganhar um super brinde, mais ou menos do valor da nossa meta, considere ajudar a gente no catarse.me/Ringue dos Bárbaros. E a gente está construindo a comunidade e tal, tipo, né, estamos crescendo, tem um mês só de financiamento, então a gente está crescendo. E achei até surpresa que a gente bateu a meta tão rápido. E aí logo teremos nova meta com novos brindes. E já tô providenciando aqui. E eu já tô com vontade de contar, então eu vou parar por aqui. Se você quiser saber, apoia e a gente conversa no privado. Valeu, gente. Muito obrigado. Até semana que vem com mais um round no nosso ringue. Cara, eu não tenho sentimentos, eu não tenho coração.